Então pronto. Vamos então vou dar continuidade ao que a gente já começou com aquela introdução de dinâmica. Na introdução da dinâmica a gente viu a primeira lei de Newton e a gente viu a definição de massa e definição de força. Então só repetindo, né? Massa é a quantificação da matéria, ou também pode ser a propriedade de um corpo de resistir ao movimento. Aí o que isso quer dizer? Quanto mais massa um corpo tem, mais ele vai resistir ao movimento, ou seja, mais força eu tenho que fazer para esse corpo se movimentar. E aí isso aí induz a gente naquela primeira lei de Newton, que a primeira lei de Newton fala que se um corpo está parado, ele tende a ficar parado. Se não tem forças externas agindo nele, então quer dizer que ele vai ficar parado, ou seja, um objeto parado não tem nenhuma força em desequilíbrio agindo nele, então ele vai ficar parado. Agora, se uma força começa a agir ali, então ele se move. Então o movimento ele depende de uma força. A força é aquilo que vai mudar o estado do corpo, de movimento para repouso, de repouso para movimento. Então assim, se o corpo está em movimento, ele tende a ficar em movimento. Ou seja, ele quer ficar se movimentando. Ele vai resistir a mudar essa situação, ele vai resistir a uma força. O exemplo disso é o ônibus. Quando a gente está em pé no ônibus lá, e aí o ônibus dá uma freada. O ônibus está nessa direção, né? Então o nosso corpo tende a se mover nessa direção. Quando ele freia, o ônibus para e a gente continua na direção do movimento, né? O ônibus freou, mas a gente continua. Isso é a primeira lei de Newton, ou seja, o corpo que estava ali em movimento no ônibus tende a continuar o movimento para frente. É a mesma coisa parado, a gente está parado. O ônibus arranca, então ele arranca para lá. Então a gente vai para trás, né? Tá? Vai para trás assim. Por quê? Porque a gente tende a ficar naquela posição que estava, ou seja, parado. Então vai resistir ao movimento. Então a primeira lei de Newton é isso. E agora a gente dá continuidade na dinâmica e vamos ver a segunda lei de Newton. A aplicação de uma força. Na dinâmica, não basta a gente falar assim que um corpo se move ou que uma força foi aplicada. Tem que saber aonde foi, tem que saber qual direção e sentido. Se move, mas se move para onde? Eu tenho que saber, né? Se eu falo assim, um corpo está em movimento, mas para onde? Está indo para lá, para cá? Está em qual direção? Está na rua? Tá ali no outro? Está subindo? Está descendo? Então a gente vai usar essas definições, direção e sentido. Direção é a reta onde ocorre o movimento, ou seja, horizontal. O movimento está em que direção? Na direção horizontal, ou seja, deitado assim? O movimento está nesse plano aqui assim? O movimento está em qual direção? Vertical, ou seja, ele se move de cima para baixo nesse plano? Ou então está na diagonal, está nesse. Então essa é a direção. A gente pode dar como exemplo assim, uma rua, por exemplo, né? Uma rua, você pode subir ou descer. Aí tem as esquinas, né? Tem os cruzamentos. Então, assim, a rua pode ser a direção, né? Qual é a direção? Ele está na rua tal. Qual é a direção? Ele está na rua tal. Então, quer dizer que ele está se movendo nessa rua aqui, ou seja, nessa reta, a reta onde ocorre o movimento. Já o sentido é a orientação do movimento, ou seja, para a esquerda, para a direita. Então, a direção é uma informação e se completa com o sentido. Então, voltando àquela ideia da rua. Quando eu falo assim, qual é a direção do movimento? Na rua tal. E qual o sentido? Esquerda ou direita? Subindo ou descendo, né? No sentido crescente dos números ou no sentido decrescente. Então, isso é direção e sentido. Direção é reta e sentido é a orientação. Ou seja, direção do movimento. Vertical. Qual o sentido? Subindo ou descendo. Direção horizontal. Direita ou esquerda. Entendeu? Para cima, para baixo, então a direção e sentido é isso. E aí a gente vai continuar com o diagrama de forças. O que é o diagrama de forças? Seguindo essa ideia da aplicação de uma força que a gente precisa da direção e sentido, eu preciso ilustrar num desenho essa aplicação dessa força. Não só a aplicação da força, como a direção do movimento também vai aparecer no desenho, mas por enquanto a gente vai tratar só do diagrama de forças. O que vai ser isso? As forças elas devem ser marcadas no corpo conforme direção e sentido. Então, por exemplo, aqui, o exemplo do bonequinho. Uma pessoa empurrando uma caixa, uma coisa bem corriqueira.
Eu tenho até que mudar esse exemplo, que eu só falo de uma pessoa empurrando uma caixa. Então, uma pessoa empurrando uma caixa. Aí ela está aqui, no quadro aqui, ela está para a direita, olhando de frente, ela está empurrando para a direita. Então aqui, vejam que a seta ela está na direção horizontal e no sentido para a direita. E aí eu tenho essa marcação aqui da força também. Esse aqui é a representação da força. A gente bota uma letra qualquer, nesse caso eu botei F só para representar a força, e essa setinha em cima. Por que essa setinha em cima? Porque essa grandeza tem direção e sentido. Então toda grandeza que tem direção e sentido vai ter a setinha. E aí o diagrama de forças vai ser isso aqui. Diz aqui, ó, as forças devem ser marcadas no corpo. Então assim, pode estar agindo em um corpo muitas forças, várias forças. Então eu vou marcar todas elas, a direção e o sentido de todas elas. Nesse caso aqui, eu marquei 3 forças. E aí aqui a gente tem a forma de representar pode ser assim, né? O objeto, e aí eu boto uma setinha com a força saindo dele, né? Encostando no corpo e saindo, ou então assim, saindo do centro dele. Tanto faz. Eu também posso fazer, também posso representar assim. Aqui eu botei uma outra letra, só para vocês verem que é só uma letra representando uma força. Então essas são as formas de fazer o diagrama de forças. Eu vou marcar no corpo ali todas as forças que estão agindo. E agora aqui no exemplo já está um exemplo prático de forças reais, de forças que existem. Aqui temos uma força qualquer que está empurrando está movendo para a direita. Aqui eu tenho uma força P. Que força P é essa aqui? É uma chamada força peso. E aqui eu tenho uma força N, que é também uma força chamada força normal. E aí, assim, são forças que são fixas, que sempre que elas aparecerem, elas vão ter, assim, força P, força N, que é a força peso e a força normal. Elas vão aparecer e elas vão... É uma característica própria delas. Então, vamos lá para algumas definições. Gravidade. Na dinâmica, a gente também vai considerar a gravidade. O que é a gravidade? É a força de atração entre os corpos. A gente tem uma matéria chamada gravitação universal, de Newton, que fala que todos os corpos se atraem uns aos outros. Só que essa força de atração vai ser tanto maior quanto maior a massa. Então, entre corpos pequenos como nós, pessoas, assim, até mesmo um prédio, a força de atração é muito fraca, é muito pequena, assim, não é perceptível. Agora, para corpos como o planeta Terra, a Lua, aí essa força de atração é mais perceptível. O Sol exerce uma força de atração na Terra. Isso tudo é a gravitação, é a força de atração entre os corpos. É a força de atração entre os corpos e tem um valor constante de 9,8 metros por segundo. E esse valor aqui é aqui na Terra. Essa é a força da gravidade, que é o campo gravitacional da Terra, que nos atrai para o centro, né? Então, tem esse valor de 9,8 metros por segundo. Essa unidade aqui é a unidade de aceleração, e é isso mesmo, que a gente vai ver na segunda lei de Newton, que a aceleração, que força produz aceleração. Então, força é muito semelhante à aceleração. Força é quase aceleração. E esse valor aqui ele pode ser arredondado para 10, normalmente ele vai ser arredondado para 10 metros por segundo. Mas esse aqui é o valor aproximado mais correto, 9,8. A gente tem a força normal. O que é a força normal? É a força de contato, né? É a força de contato entre as superfícies. Tem sempre a direção perpendicular à superfície. O que é a direção perpendicular? É a direção que faz 90 graus. É que faz aquele T assim, ó. Isso é perpendicular. Essa caneta azul está de forma perpendicular à caneta vermelha. Então, a força normal vai sempre ser perpendicular, ou seja, a força normal que o quadro exerce tem essa direção aqui, ó. Essa direção nesse sentido, para fora do quadro. A força, meu braço é o chão. A força normal que o chão exerce é assim, ó. Né? É perpendicular ao solo. E tem sentido de direção, assim, direção
vertical e sentido para cima. Então é a força de contato entre as superfícies. Uma superfície que está em contato com a outra, uma exerce força normal na outra. Então nós que estamos no chão, em pé, sentados, estamos recebendo a força normal do chão, que é essa força de contato. Quando nos apoiamos na parede, alguém se apoia na parede assim, está recebendo a força normal da parede, que é essa força de contato. E a força-peso, que a força-peso é a força com que a Terra atrai um corpo. Parece um pouco a gravidade, mas não é, que a gravidade é um campo e a força-peso é o resultado desse campo. Então, assim, a força-peso é a força com que a Terra atrai um corpo e vai depender da gravidade e da massa do corpo. Então, ou seja, a força-peso é dada pela seguinte equação: P é igual a m vezes g, onde m é a massa do corpo e g é a gravidade. Normalmente, usa-se o valor da gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado. Então, o peso é igual a massa vezes 10. Então, ou seja, nós que estamos na Terra, a força-peso que a Terra exerce na gente vai depender da gravidade da Terra e da massa dos corpos que estão na Terra. Na Lua, por exemplo, a força-peso lá vai depender da gravidade da Lua. Entendeu? A gravidade da Lua é menor do que a gravidade da Terra. Então, lá o peso é menor em relação à Terra. Porque a força-peso na Lua vai depender da gravidade da Lua. E a força-peso aqui na Terra vai depender da gravidade da Terra, que é isso que é 10 metros por segundo ao quadrado. E aí, voltando a uma coisa que a gente falou lá na primeira aula, na introdução, peso é diferente de massa. Por mais que a gente, no nosso dia a dia, a gente fale assim, eu peso 80 quilos, na física a gente tem que deixar isso bem separado, isso é diferente. Massa, por exemplo, na verdade, quando a gente fala eu peso 80 quilos, a expressão correta seria a minha massa é de 80 quilos. O que a gente fala que é peso, na verdade, é massa. Peso é a força que a Terra atrai a gente. Eu peso 80 quilos. Perdão. A minha massa é de 80 quilos. Com a minha massa de 80 quilos e a gravidade de 10 metros por segundo, eu exerço uma força-peso no chão de 800 newtons. A unidade da força é, por exemplo, a unidade do comprimento, metros, né? A unidade do tempo, segundos. A unidade da massa, quilogramas. E a unidade da força, newton. A unidade da força normal é em newtons e a unidade da força-peso é em newtons. E a unidade da gravidade é metros por segundo ao quadrado. Então, ou seja, eu com a minha massa de 80 quilos exerço uma força-peso no chão de 800 newtons, por causa da gravidade de 10 metros por segundo e por causa da minha massa de 80 quilos. Então, peso é diferente de massa. Fechou? Então, dado isso aqui, agora a gente vai passar para a segunda lei de Newton. Pronto. Então, vou relembrar aqui, relembrando. A unidade da força é o Newton. Exemplo. 10 newtons, 37 newtons, e assim vai. Unidade da massa é o quilograma, unidade da gravidade é o metro por segundo ao quadrado. Metro por segundo ao quadrado. Aqui é a letra N maiúscula mesmo, e aqui é o metro por segundo ao quadrado. É muito importante... Caramba, desceu legal o morro aqui, né? É muito importante botar a unidade, hein? Porque numa prova discursiva tem que botar a unidade. Se não botar a unidade, com certeza é errado. E na faculdade, no segundo grau também, assim, tem que botar a unidade. Porque senão fica um valor solto, ele tem que se referir à unidade. Melhorou um pouco, né? Unidade da gravidade. Então vamos para a segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton, ela vai dizer o seguinte, ela vai dizer que um corpo, ele vai ter, a força aplicada nesse corpo vai gerar uma aceleração nele. E essa aceleração vai depender da massa. Ou seja,
quando a gente aplica uma força num corpo, eu vou acelerar esse corpo, ou seja, ele vai se mover. Só que essa aceleração vai ser tanto maior quanto menor a massa. E como a gente consegue entender isso? O que é mais fácil de eu empurrar? Uma bola de futebol, de eu pegar e empurrar e aplicar uma força nela. Ou um armário. É mais fácil uma bola, por quê? Porque ela é menor, porque a massa dela é menor. Então, se eu pegar uma bola e aplicar uma força nela e empurrar ela, eu vou conseguir imprimir uma aceleração grande nela. Agora, se eu pegar um armário e empurrar ele, eu vou imprimir uma aceleração muito menor. Um armário, um saco de cimento, por exemplo, né? Vamos falar de um saco de cimento. Eu vou ter que usar muito mais força para imprimir a mesma aceleração que eu botei na bola. Então, essa é a segunda lei de Newton, ela diz o seguinte, que a força aplicada é igual a massa vezes a aceleração de um corpo. Mas isso se traduz nisso que eu falei, ou seja, quanto maior a massa de um corpo, mais força eu tenho que aplicar nesse corpo para ele ter uma aceleração. E aí, ela tem por equação o F igual a ma. F, aí como essa grandeza, a grandeza força, tem direção e sentido, então tem que ter setinha. F é igual a ma. E aí vamos separar um por um. Força, massa, estou botando as unidades entre parênteses. Aceleração, aceleração. Então, essa é a segunda lei de Newton. Ela diz que a força é igual a massa vezes a aceleração. E aí isso se traduz naquilo que a gente falou. Então, por exemplo, vamos botar aqui, esse valor aqui fixo, 100. Um valor de 100 aqui. E aqui um valor fixo, por exemplo, eu quero sempre que esse corpo de massa de 100 kg tenha uma aceleração de 10 metros. Então, essa força aqui vai ser 100 vezes 10. Vai ser uma força de 1000 newtons. Agora, se eu mudar essa massa aqui, então a força é de 1000 newtons. Se eu mudar a massa para 50, o que vai acontecer com essa aceleração aqui? A força aqui vai ser 1000 newtons, né? A massa diminuiu, então a aceleração vai aumentar. Então essa relação é muito importante. Quanto maior a massa, mais força tem que aplicar para poder ter uma mesma aceleração. E assim vai. E uma coisa aqui importante. Essa força aqui, na verdade, ela é o somatório de todas as forças que atuam no corpo. Então, uma coisa muito importante é o seguinte também. Observação. As forças se somam ou se subtraem. Isso vai depender da direção e sentido delas. Então, por exemplo, vamos botar aqui um objeto que tem uma força aplicada para a direita. E aí eu vou botar aqui uma força de 10 newtons. E aí para a esquerda eu tenho uma força de 5 newtons. E aí eu boto até uma seta menor. Aqui eu botei uma força F, aqui eu vou botar uma força G. Aqui vai ter uma força resultante. O que é uma força resultante? É a força resultado dessa interação aqui. Uma força está interagindo com a outra. É muito intuitivo, é um cabo de guerra, né? Aqui tem uma pessoa puxando para a direita e uma pessoa puxando para a esquerda. Então, se a pessoa está puxando para a direita está com uma força maior do que da esquerda, quem vai ganhar? Quem está na direita, né? E aí é só fazer a soma dessas forças aqui. Nesse caso, elas são opostas, né? Essa está para a direita e essa está para a esquerda. Então, é a maior menos a menor. Nesse caso aqui, a força resultante, que eu vou botar aqui assim, ó, força resultante, é igual a F menos G. Força resultante, F menos G. E aí aqui como a gente sabe, né, F é igual a 10 e G é igual a 5, então é 10 menos 5. 10 menos 5, que é igual a 5 newtons.
E aí, por que que eu estou falando disso aqui? Por que que isso aqui, por que que eu cheguei nesse ponto? Porque essa força resultante aqui é essa força aqui. Então agora eu vou corrigir aqui esse enunciado. Vou botar aqui, ó, força resultante. Porque sempre vai prevalecer da interação de todas as forças que estão agindo no corpo, sempre vai prevalecer por uma direção e sentido. Se uma força não prevalecer, aí quer dizer que as forças se anularam e o corpo está em equilíbrio, então não tem movimento. Né? Se as forças forem zero, então a aceleração é zero. Então sempre vai ter uma força resultante. Se só tem uma força sendo aplicada, essa é a força resultante. Se tem duas forças sendo aplicadas, uma na direção da outra, né? Uma ajudando a outra, então a força resultante é a soma dessas forças. Né? Por exemplo, duas forças de 5 newtons, 5 mais 5, 10. Três forças de 5 newtons, 5 mais 5 mais 5, 15. Então, a força resultante é justamente isso. É o somatório de todas as forças. E aí também a gente tem uma observação muito interessante da física. Quando a gente tem um valor negativo, por exemplo, eu posso ter uma força que ela diz assim, que tem uma força que seja de, por exemplo, menos 30 newtons. O que quer dizer uma força negativa? Quer dizer que o sentido dela é o sentido negativo. Por convenção, né, a gente tem quando a gente tem um eixo de coordenadas, um eixo coordenado, um eixo de referências, a direita geralmente é positiva e a esquerda é negativa. Então, se eu tenho uma força de menos 30 newtons, quer dizer que essa força está sendo aplicada para a esquerda. Só isso. Esse valor aqui é o que a gente chama de intensidade. É a intensidade dela. Então, a intensidade não tem nada a ver com menos. Menos não quer dizer que é uma força mais fraca, menos intensa. Não, só quer dizer a direção dessa força aqui. Então, se eu tenho uma força de menos 30 newtons, nesse caso aqui, por exemplo, essa força aqui seria de menos 5 newtons, porque ela está para a esquerda. Então, essa direção e sentido tem uma consequência também, né? Que são esses sinais. Por exemplo, uma velocidade negativa. Não quer dizer que é uma velocidade baixa. Não, porque velocidade negativa é a direção dela, é a direção e sentido dela. Então, uma velocidade negativa é para a esquerda. Agora, eu posso ter uma velocidade negativa com uma intensidade alta. Ou seja, eu posso ter um objeto bem veloz para a esquerda, no sentido negativo. E eu posso ter um objeto bem veloz no sentido positivo. Então, um número negativo só quer dizer a orientação do movimento. Se é para a direita, se é para a esquerda. Ok? E aí, essa ideia de força resultante também nos dá a ideia de equilíbrio de forças, né? Que quando forças de mesma intensidade, mesma direção e sentidos opostos atuam num corpo, elas vão estar em equilíbrio ou se anularem. Né? Se eu tenho uma pessoa sobre o solo, né? Quais as forças que agem nessa pessoa? Tem duas forças, uma pessoa parada. Tem duas forças agindo sobre essa pessoa. A força normal da superfície. Essa seta está aqui na cabeça, assim para cima, né? Mas ela está agindo aqui nos pés. Mas como o nosso corpo humano é um só, então eu posso representar assim. E eu tenho a força peso, que é a força que o boneco faz no chão, que essa pessoa faz no chão. Então, essas duas forças aqui, elas estão em equilíbrio. Por quê? Porque uma pessoa parada, em pé, ela está parada. Ela está em equilíbrio ali. Por quê? Porque a força que é peso, a força peso aplicada, que essa pessoa aplica no solo, é a mesma que a força normal do solo aplica na pessoa. Então, essas forças aqui são iguais. Nesse caso aqui, o peso é igual à força normal. A força peso é igual ao normal. Então, essa pessoa está em equilíbrio. Ela está em equilíbrio. As forças estão em equilíbrio ou elas se anulam. Isso aqui quer dizer o quê? Se eu passar para cá, por exemplo, se eu passar para a esquerda,
a peso menos a normal é zero, ou seja, se anulam. Então isso aqui também é consequência da soma das forças, ok? Então é isso. A força resultante aplicada em um corpo é igual a massa vezes a aceleração. E aí a interpretação disso é que se eu quiser imprimir uma determinada aceleração num corpo, e quanto maior for a massa desse corpo, mais força eu tenho que aplicar. É intuitivo, né? Vou passar só um exercício aqui de exemplo. Dado um corpo de massa 25 kg, qual a força necessária para mover o corpo com 4 metros por segundo ao quadrado de aceleração? E aí, uma segunda parte. Com que aceleração se moveria o corpo sob a ação de uma força de 200 newtons? E agora eu vou botar aqui, ó. Se a massa dobrasse de intensidade, qual o resultado nos dois casos? Então, é isso aí. Passei bastante aqui do meu horário que eu pretendia, mas tá bom. Exercício é um só. Dado um corpo de massa 25 kg, qual a força necessária para mover o corpo com 4 metros por segundo ao quadrado de aceleração? Com que aceleração se moveria o corpo sob a ação de uma força de 200 newtons? Esse mesmo corpo aqui. E se a massa desse corpo, né, dobrasse de intensidade, qual o resultado nos dois casos? Ou seja, se eu dobrar a massa desse corpo, nesse primeiro caso aqui, qual a força necessária? E se eu dobrar a massa aqui nesse caso aqui, qual seria a aceleração? Fechou? Então é isso. Tchau, pessoal. Até mais.